Mais uma vez cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, nossos amigos que prestigiam-nos através da sua audiência. Que Deus te recompense, Deus te ajude e que isso possa te ajudar na sua jornada. E enfocamos que estamos livres, abertos e a seus comentários, sugestões. Não nos colocamos aqui como alguém que sabe mais do que outro, de forma alguma. Entre todos, muitos que falam aí na internet, me vejo como o menor de todos eles. Deus tem nos dado vocês para que nós possamos falar e vocês ouvirem. Não que somos um intelectual, um sábio, não. Oramos, pedimos orientação e lemos a Bíblia. E o desejo do meu coração é que você seja curado através da palavra de Deus. Porque quando nós temos fé perfeita na palavra de Deus, não no homem, mas em Deus, esta palavra é suficiente para curar, para ajudar, para fortalecer. Então nós falamos a respeito de o enviado de Deus e a responsabilidade que tem todos aqueles que falam. Quando Paulo estava na sua jornada contra Cristo, ele foi convertido a Cristo através de uma conversão sobrenatural. Não que as conversões, as demais, não sejam sobrenaturais, porque, na verdade, quando um homem realmente se converte, uma mulher se converte, é uma obra do Espírito Santo, portanto, é uma obra sobrenatural. A gente enfatiza, falamos de Paulo, porque foi um acontecimento, um encontro pessoal, direto assim com Jesus, numa luz maior, mais forte, mais poderosa do que a luz do sol ao meio-dia. Importante a gente observar isto, que Jesus apareceu por ele por volta do meio-dia, quando o sol estava no seu esplendor. E ele pôde dizer que a luz era muito maior do que a luz do sol. Então nós paramos e vamos falar um pouquinho agora a respeito do verso 20, que ele não foi desobediente à visão celestial quando ele encontrou com ele, e ele disse que ele foi comissionado a fazer uma coisa, para abrir os olhos das pessoas que estavam em trevas, para as converter à luz e do poder, converter à luz, tirá-las do poder de Satanás e levá-las a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Então ele diz: anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, estava falando no presente ali com o rei Agripa, e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por que obras dignas de arrependimento? Porque às vezes as pessoas têm remorsos e não arrependimento.
que leva-nos a proceder realmente, de fato, como o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado. É o próprio Espírito Santo. Nós encontramos que às vezes se tem a questão da obra e da fé. Obras do Espírito Santo em nós. Atos do Espírito Santo. Atos dos apóstolos. Então, a fé jamais ela se opõe às boas obras. Nós vamos encontrar que Tiago mostra isso. Tiago prova: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vejam que a fé sem obras ela é morta. Porque como que a pessoa prova que ele é um bom médico? Através das obras que ele realiza. Como uma pessoa prova que é um ótimo cozinheiro, uma ótima cozinheira? Pelas comidas que faz. Como você prova que é um cristão? Pelo seu comportamento, segundo as Escrituras, como mostra a Bíblia. A fé é o meio ou o instrumento pelo qual uma pessoa é salva. E os cristãos são justificados diante de Deus pela fé. E pela fé eles vivem a sua vida e sustentam sua esperança, conforme Hebreus, capítulo 10, verso 35. É pela fé. Você não está vendo a recompensa aqui, agora. Às vezes você está vendo é sofrimento, é dificuldade, é aflição, é abandono. Vejam que a fé, você tem que ter o conhecimento, o assentimento e a confiança. Mas quando você tem realmente a fé em Cristo e o recebe como seu Senhor, seu Salvador, que é pela fé que nós recebemos a Cristo, que satisfez a lei em nosso favor. Desse modo, somos justificados através da fé, somente, sem as obras da lei. Agora, acontece uma coisa. Uma vez que a fé nos une a Cristo, agora que entra a questão que Paulo diz que nós lemos no livro de Atos. Arrepender-se e se converter-se a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Quando isso acontece? Então, quando, uma vez que a fé nos une a Cristo, então ela não pode ser sem vida. Ela não pode, não tem como ser sem vida. Dirigida para Deus e firmada nele. Ela é ativa. E como que ela atua? Através do amor. Ela atua pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. Não tem confusão nisto. Então nós vamos ler Gálatas capítulo 5. Nós vamos descobrir isto. O que diz no verso 6? Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Vejam bem. Então, quando nós recebemos a Cristo, através da fé, recebemos Cristo que satisfez a lei em nosso favor. E deste modo somos justificados através da fé somente, sem as obras da lei, correto? Porém, todavia, uma vez que a fé nos uniu a Cristo, fomos unidos a Cristo pela fé através do sacrifício.
Maravilha! Então agora ela não pode ser sem vida. Se eu estou unido à videira através da fé, os ramos vão produzir frutos. Aleluia! Você compreendeu? Então não existe, se você não está produzindo os frutos dignos do arrependimento, como nós lemos, é porque você não está ligado à videira. A seiva que está te irrigando não é a oliveira verdadeira. É um outro sistema. Porque ela vai ter que ter vida, dirigida para Deus e firmada nele. E ela é ativa e atua pelo amor. Agora, procurando fazer todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí já está em Efésios 2:10. A justificação é só pela fé. Mas a fé justificadora nunca está só. Ela está junto com as obras. Porque quando as pessoas praticam as obras da carne, por que praticam as obras da carne? Porque não estão no Espírito. Estão simplesmente satisfazendo os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, novamente, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então as obras da carne são conhecidas, então vocês conhecem todas. Tudo aquilo que não é do Espírito. Paulo então enumera as obras da carne. Você pode ler Gálatas 5, versos 19. Começa aí as obras da carne e vai até o verso 21, falando sobre as obras da carne. Mas no verso 22, ele também enumera obras do Espírito. A primeira obra que ele coloca, mas o fruto do Espírito é amor. A fé, ela atua agora através, ativada, fortalecida pelo amor. Ela atua pelo amor, procurando fazer todas as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que eu, para que você, para que nós andássemos nelas. Lemos Efésios 2:10. Não há confusão nisso. A justificação é só pela fé. Mas quando você é justificado, então o amor te leva a praticar as obras do Espírito. Então nós vamos ter que tipo de obras? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existem lei. As demais coisas, os frutos do Espírito, são condenáveis, tanto pela lei de Deus e muitos pela lei dos homens. É claro, a prostituição não é condenada pela lei do homem, mas é condenada pela lei de Deus. A idolatria, a feitiçaria, não é condenada pela lei dos homens, mas é condenada pela lei de Deus. Os ciúmes, as facções, as invejas, as bebedices, as orgias, agora as coisas que você pratica, estando no âmbito de prostituição, estando na inimizade, estando nas porfias, aí a lei dos homens atua também. Bebedice leva as pessoas a fazerem coisas prejudiciais ao próximo. Quando ele está prejudicando só a si mesmo, bebendo, mas quando se torna muito valente, espanca filhos, esposa, então ele já afligiu a outra parte. Dos magistrados aqui que estão colocados para corrigir essas coisas. Agora, o cristão, ele tem que buscar e ele tem prazer em viver através do Espírito Santo. Porque se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. É isso que Paulo, é a mensagem do Evangelho, que Paulo disse em Atos, capítulo 26. Não é uma coisa complicada, cheia de tantos mistérios, de volta de Jesus, de 7 eras, de 7 selos. Não, viva o Evangelho corretamente e todo lugar que Deus preparou, e o lugar que Deus preparou para os simples e humildes que amam a Ele com todo o coração, amam ao próximo como a si mesmo, você vai chegar lá. A simplicidade, ela abrange, ela pode alcançar o mais alto intelectual, mas ela também atinge o menor de todos, que não sabe nem escrever, que não sabe nem ler. Fazer o bem sem olhar a quem é dever cristão. Quem não entende isto? Amar a Deus, louvar a Deus, orar, descansar no poder de Deus. Quem não entende isto? Respeitar a Deus acima de todas as coisas. Quem não entende isto? Todos entendem. Fazer o bem a todos. A vida cristã, ela não é complicada. Os homens tentam complicá-la. Mas o Evangelho que Jesus mandou Paulo pregar era este, E por toda a terra da Judéia aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Meus amados e preciosos irmãos, nós estamos, o tempo passa muito rápido, mas a gente pode conversar mais sobre isso qualquer outra hora. Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus Cristo, amém.